Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta o vídeo 65 do tema Aprendendo Mais, Pecador Remido e Pecador Não Remido. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, Todos os homens pecaram. A seguir, Deus proveu uma reconciliação para nós. O pecador remido, o pecador não remido. E o item 6, conclusão. Item 1, introdução. No estudo de hoje, nós veremos a diferença entre dois tipos de pecadores: os pecadores remidos e os pecadores não remidos, que nesse estudo chamaremos de pecadores perdidos. Não deixe de assistir ao estudo até o final, pois você aprenderá algumas referências bíblicas relacionadas a esse assunto que poderão ser usadas com muita propriedade em seus estudos bíblicos, em suas pregações ou quando você estiver realizando um evangelismo pessoal. Item 2. Todos os homens pecaram. O primeiro esclarecimento que deve ser dado é que a Bíblia diz que todos os homens pecaram. O texto bíblico diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Em outra tradução diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Isaías capítulo 50, versículo 2 está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observe que todos os homens pecaram, todos os homens foram destituídos da glória de Deus, e os nossos pecados nos separam de Deus. Por que fomos destituídos da glória de Deus? A palavra destituído pode ser entendida como demitido, desprovido ou privado de alguma coisa. Por causa do nosso pecado, nós fomos privados de entrar na presença de Deus. Por causa de nossa natureza, todos nós somos pecadores perdidos, não há exceção. Por causa do pecado, o homem perdeu a sua comunhão com Deus, ficou destituído de sua presença, e o seu pecado traz a morte, que pode ser entendida como morte física e, principalmente, como morte espiritual ou condenação eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito na parte A do versículo: porque o salário do pecado é a morte. Item 3. Deus preparou uma reconciliação para nós. Nós vimos que os nossos pecados nos separam de Deus e o nosso triste status é o status de um pecador perdido, condenado à condenação eterna. No entanto, Deus nos amou com tão grande amor que enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus disse que o seu sangue seria o sangue da nova e eterna aliança para a remissão de pecados. Jesus disse nova aliança, porque antigas alianças foram instituídas no decorrer do Antigo Testamento. E essas alianças foram temporárias. Mas em Jesus, a superior aliança foi firmada, a nova e eterna aliança. Jesus é a última aliança entre Deus e a humanidade. Por isso precisamos morrer dentro dessa aliança. E somente seremos salvos se estivermos em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19,
O apóstolo Paulo nos ensina que Deus preparou uma reconciliação para nós. O texto bíblico diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Item 4. Pecador remido. O pecador remido é aquele que entendeu que somente em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Ele já aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Tem consciência de que é um pecador e que necessita da misericórdia e do perdão de Deus. Como disse o apóstolo João em sua primeira epístola, ele é nascido de Deus e, como nascido de Deus, não vive pecando. O texto bíblico diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. E aqui está o grande diferencial que destaca o pecador remido. Ele pode até pecar, mas ele não vive praticando o pecado. O pecado não é um costume na vida dele, e sim algo que pode acontecer. E quando ele peca, rapidamente corre aos pés da cruz, pedindo perdão e misericórdia ao Senhor Jesus, que tem poder na terra para perdoar os pecados. Item 5. O pecador não remido. O pecador não remido ou pecador perdido é aquele que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele precisa tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Precisa entender que sem Jesus ele não terá o perdão dos pecados e não terá o direito à vida eterna. É necessário que ele creia no que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, quando falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por Jesus nós podemos ir ao Pai e teremos a vida eterna. Somente Jesus nos reconciliou com Deus, e quem rejeita Jesus, rejeita a reconciliação preparada por Deus. Somente em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido amigo, gostaria de te fazer uma pergunta. Onde passarás a eternidade? Se você morrer hoje, qual será o seu destino eterno? Reflita sobre isso. Gostaria que você refletisse nesta pergunta: qual é a sua situação diante de Deus? Você é um pecador remido ou um pecador perdido? Você já aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador? Você já nasceu da divina semente? A divina semente é a palavra de Deus. Em outras palavras, você crê na mensagem do Evangelho? A mensagem de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna? Reflita no versículo abaixo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Faça conosco essa oração de confissão. Senhor Deus,
Neste momento eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu reconheço a minha situação de pecador perdido, que necessita do perdão dos pecados. Eu te peço que nesse momento perdoe todos os meus pecados, que o Senhor me conceda a presença do Espírito Santo em minha vida, para que Ele me ajude a andar em teus caminhos e entender a tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, a fazer a tua vontade. Eu creio que somente em Jesus eu terei o direito de ter a vida eterna, e eu te agradeço porque somente por causa do teu amor, dando teu Filho para morrer por mim, em meu lugar, pagando a culpa do meu pecado, somente por causa desse amor incondicional, hoje eu posso crer que em Jesus eu tenho o perdão dos meus pecados e a vida eterna ao teu lado. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, o teu Filho. Item 6. Conclusão. O estudo de hoje teve como objetivo nos mostrar que todos os homens são pecadores. Deus viu o nosso estado miserável e viu que todos nós estaríamos condenados. Ele nos amou com tão grande amor que enviou seu Filho para morrer por nós. Em Jesus, Deus nos reconciliou com Ele. Vimos que existem dois tipos de pecadores: os pecadores remidos, que são os pecadores arrependidos, que reconhecem que precisam do perdão e da misericórdia de Deus, e os pecadores não remidos, que estarão perdidos se eles morrerem em uma situação de rebeldia diante de Deus. Por isso é importante recebermos Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador, pois somente nele teremos a vida eterna. Jesus disse: "Para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna." O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 65 do tema Aprendendo Mais: Pecador remido e pecador não remido. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.